bem que você não enfrentou Luís Soares. Vixe, se tivesse enfrentado, então... Estreou com hat-trick. Ah, mas foi contra o São Luís. Tá bom, daqui a pouco a gente comenta. Vamos acompanhar o que disse o Renato Portaluppi. Acho que não podia ter sido melhor, né? A estreia dele perante o nosso torcedor, que está acreditando bastante nele, nós também. Ele veio para nos ajudar e ele já mostrou hoje por que veio. É um jogador que tem o carinho do grupo todo, até pela humildade dele, e isso é importante. Ele não quer regalias de maneira alguma, ele quer ser igual a todo mundo, e isso é importante. E ele, hoje, nesses primeiros 45 minutos, principalmente, ele teve muito bem. Eu acho que o torcedor estava precisando digamos assim, de um ídolo, de um jogador que chamasse a atenção, que o torcedor comprasse, entendeu? O barulho no bom sentido de apoiá-lo. Tá aí o Renato Gaúcho falando sobre o novo ídolo da torcida do Grêmio. Ah, mas é muito cedo para falar que é ídolo. O cara já chega como ídolo. Um nome, uma estrela do futebol mundial. Não poderia ter sido melhor a estreia, é verdade. Minutos para Soares marcar o primeiro gol e o primeiro hat-trick nos últimos times. No Barcelona, para ele marcar... Peraí, a faixa branca é o primeiro hat-trick, é isso? E a azul é o primeiro gol. Então, mais de 3 mil minutos para fazer o primeiro hat-trick. E demorou alguns jogos aí para ele fazer o primeiro gol pelo Barcelona, né? 2 ou 3 jogos. Mais de 2 jogos, 394 minutos. Atlético de Madrid, ele fez gol na estreia. Só no Atlético de Madrid e no Grêmio, porque no Nacional não teve gol na estreia. E no Grêmio, olha só, com 4 minutos ele já fez o seu primeiro gol. Na seleção uruguaia, eu estava olhando também, ele não fez gol na estreia. Foi num jogo contra a Colômbia, que inclusive ele foi expulso. Não é surpresa, acho que para muita gente, professor, Natália, Rafa e amigos, porque o Luís Soares sempre teve facilidade para fazer gol a carreira inteira, em todos os times. E muita gente está argumentando, poxa, mas o adversário, você tem que analisar a fragilidade. Ele vai ter adversários muito mais difíceis no Campeonato Brasileiro e até na Copa do Brasil. Concordo. Sim, é verdade. Mas já foi um cartão de visita bastante interessante, não só do Soares, mas desse time do Grêmio que teve bons destaques ontem do ponto de vista coletivo, que vai ser fundamental para que ele funcione, para que ele não morra de fome, como a gente fala de outros centroavantes, né? E um amigo meu gremista, o grande Borel, ele disse o seguinte: o Grêmio enfrenta o São Luís desde 1903 e nunca, na história desse confronto, alguém fez um hat-trick no primeiro tempo. Tá vendo? E em tão pouco tempo, né? 30 minutos. Ele É jogou menos, uma hora só. O jogo tem 1h30. Ele jogou 2/3 do jogo. E fez tudo isso que fez. O homem é diferente. Natália, ontem o professor falou média de meio gol por jogo. Eu falei que em 30 jogos ele faria 20 gols. Então dá a média de mais de meio. Dá mais. E você falou 30 jogos, 30 gols. Falei. Média de 1. Você vai acertar e eu vou errar. E a tua é 2/3, dá 66,66%. Obrigado, matemático. Nada como ter um professor, né? Mas é interessante a gente observar não só a questão dos movimentos que ele faz nos gols que ele marca, mas principalmente ele durante os minutos que ele teve em campo. Ele é um cara que ele sabe exatamente como jogar com o adversário no sentido da marcação. Então o cara vem marcar ele um pouco mais colado, ele sabe exatamente como sair dessa marcação colada e aproveitar e deixar o cara para trás. Então ele tem essa característica, tem essa inteligência tática e no Brasil, eu já falava e eu continuo falando, qualidade técnica está muito abaixo. E para um cara que chega com a qualidade como ele tem, ele vai sobrar. Rafa Marques, bom dia, amigo. Está surpreso com o hat-trick de Soares? Assistências, jogou muito bem e é muito competitivo, além de ser bastante inteligente. Atacantes bons, fazedores de gol, até nós temos alguns, né, a serem destacados no futebol brasileiro. Germancano, Gabigol, Pedro Raul, que fez um ótimo brasileiro pelo Goiás e agora está no Vasco, dentre outros. Agora, com a técnica, o refinamento, a inteligência
do Luizito Soares. Acho que é um fenômeno um pouco mais raro, é um estereótipo mais difícil da gente encontrar em profusão no nosso futebol. Entendo, sim, que o Soares, por estar muito focado, por ter sido muito acolhido, uma estreia com mais de 30 mil pessoas na arena, que foram pagar ingresso só para ver um jogador, não tinha jogo, não tinha nada, tinha um show em torno de uma estreia, de uma apresentação, na verdade, nem era uma estreia. Isso já mostra como a torcida do Grêmio está carregando o jogador no colo, né? E existem características culturais muito semelhantes entre a essência uruguaia e a essência gaúcha, né? O professor Celso pode, inclusive, elucidar mais sobre o tema, se caso queira. E eu acho que isso vai dar a ele também um pouco mais de conforto. Eu estou muito esperançoso, apostando demais no sucesso do Luizito no Grêmio. E olha, público não pagante ontem, na Arena, 1926, público pagante 47.688, público total 49.614, quase 50 mil pessoas, já que o Rafa disse que a torcida abraça o Luiz Soares, e realmente a torcida abraça o Luiz Soares. Renda de 2.700.000 e alguma coisa, próximo aí a 3 milhões de reais de renda, e provavelmente vai ser uma briga ali para conseguir ingresso nos jogos do Grêmio, porque tem muitos sócios, né? E todo mundo quer ver só. Eu imagino que outras torcidas, por exemplo, vai jogar Grêmio e Coritiba. Torcida do Coritiba vai lá para ver o Coritiba, para torcer para o Coritiba, fazer 3-0 no Luizito Soares ou no Grêmio do Luizito, mas muita gente vai porque quer ver essa estrela de perto. Eu citei o Coritiba, pode ser o Santos na Vila, pode ser o Vasco e São Januário. É uma estrela do futebol. Claro. Quem gosta de futebol vai querer ver esse cara de perto, mesmo torcendo contra, ou não? Sim, é uma atração para o futebol nacional. Sim. Né? Como de resto, acontece eventualmente no ano do Galo do Hulk, o Hulk bem era... As estrelas do Flamengo também, várias. As estrelas do Flamengo. Eu acho que até mais, Celso. É mais até. Eu acho que quando é brasileiro é menos... quando é brasileiro é mais tranquilo, a gente já mais ou menos associa a natureza, né? O jogador vai voltar para o seu país de origem. O Hulk era um retorno para casa, embora tenha sido uma casa que, em termos futebolísticos, nunca tinha... futebolísticos, nunca tinha sido um quintal dele, nunca tenha sido onde ele performou, onde ele desenvolveu o seu talento. Mas quando é estrangeiro é outra coisa. Eu lembro do Deco, quando veio para o Fluminense em 2010, né? O Deco era um astro da seleção portuguesa, jogador que atuava em alto nível no Barcelona. Chega no Fluminense, foi um impacto. E ele era brasileiro naturalizado português. O Luizito, acho que ainda está um pouquinho acima. É um estrangeiro clássico, é um latino, sul-americano, um uruguaio, com uma carreira muito consolidada na Europa, várias Copas do Mundo, personagem importante da história das Copas. O pessoal lembra muito do jogo contra a Gana em 2010, né? Que ele virou goleiro. Mas eu vou lembrar aqui, não vou lembrar da mordida, não. Vou lembrar da última Copa do Mundo. Se a gente observar bem o semblante dos uruguaios, quando o time é eliminado naquela partida contra a Gana, todos jogadores tristes, mas o Luizito destroçado. Pai, ele jogou num dos maiores trios da história, MSN. Aí eu fiquei pensando, ele está falando isso porque ele tem 11 anos e não viu outros trios. Aí depois eu pensei, não, ele tem razão. É um dos maiores trios da história. Sem dúvida. Neymar, Messi, Soares. E é por isso que a apresentação dele para 30 mil pessoas, como lembrou o Rafa, né? Ele foi apresentado para 30 para dar tchauzinho. Ontem era 50 para ver o homem jogando. É por isso que a apresentação dele ganhou um espaço muito bom, por exemplo, no noticiário da BBC. Sim. Estava vendo lá a BBC treinando meu inglês. All right. Treinando meu ouvido. Very good. E apareceu ali com destaque um tempo bom de vídeo, de narração. Isso não é para poucos, claro. É também, eventualmente, para brasileiros. Aquele gol da volta do Ronaldo contra o Palmeiras, que não era só a volta do Ronaldo para o futebol brasileiro, era a volta do Ronaldo para o futebol. Né? Ele percutiu no mundo. Aquele é seguramente o gol, não sei, do futebol brasileiro, é um pouco de exagero, mas seguramente é o gol do Corinthians mais visto do mundo. O Corinthians nunca fez um gol que o mundo viu daquele jeito, nem mesmo nos títulos mundiais. Os palmeirenses não vão gostar de ouvir isso, professor. Mas infelizmente, tanto que ninguém lembra que aquele jogo acabou empatado. As pessoas acham que o Corinthians ganhou aquele jogo. Está 1-0 para o Palmeiras, o Ronaldo empata no fim, né? Mas essa coisa da repercussão, como o mundo nos enxerga. E o alambrado? Caiu. Lembra que ele subiu no alambrado, o alambrado... Você estava lá, não? Você estava lá em Prudente? Não estava, mas... É inesquecível essa cena do alambrado. E o time do Grêmio? Porque eu lembro ontem, aliás, a gente tem aí o nosso touch,
que a gente fez ontem, mostramos aqui na nossa tela e fizemos a votação. Quais serão os 5 maiores artilheiros da temporada 2023 no futebol brasileiro? Nós fizemos isso ontem, viu, Rafa? Você não estava? O professor também não estava? Natália estava, Breiler estava e Caco, era o Caco? Caco. Não, Era o Saraiva. Saraiva. Era o Fernando Saraiva. Vamos chamar o VAR, vamos chamar o VAR. Então tá aqui, ó, para você que quer printar, para depois nos cornetar, tá aí, ó. Já tá na tela, né? Tá aí, então, a nossa votação dos 5 maiores artilheiros. E só o Breiler não colocou o Soares, hein? Coloquei o Soares. Cadê o Soares? Tiquinho Soares. Ah! Aí, agora você me pegou. Aí o Soares... E só um colocou ele em primeiro. Quem foi? E Abel Neto. E ninguém votou nele em segundo também. Porque, de repente, tudo bem, não põe em primeiro, mas nem em segundo. Natália Ferrão não colocou o cara nem em segundo. A Natália Ferrão. E ela falou que ele vai fazer 30 gols em 30 Então, jogos. mas Você caiu em contradição. Não, senhor. Não, senhor. Então, eu explique. segui o meu critério. Meu critério é o seguinte: quem vai ceder a bola ao atacante é o meio-campista. O Flamengo tem Arrascaeta e Everton Ribeiro para servir um Pedro que está voando. Então, para mim, esse foi o primeiro critério. O Luizito vai ter uma certa dificuldade. Ontem encaixou muito bem. Em determinados jogos, não vai encaixar tanto. Para de secar Então, o Grêmio. não tô Mostra secando. a camisa aí, professor. Não tô secando. Ela tá secando o Grêmio aqui, pô. Campeão, Mina, campeão. Aqui, ó. Não estou secando. Foi legal isso que você falou, porque você já deu o gancho para exatamente o assunto que eu queria pra gente. Estamos falando, óbvio, tem que falar do personagem do jogo, Sim. do Luizito Soares. Mas e o Grêmio? Porque ontem, quando a gente discutia aqui, falava sobre os artilheiros e tal, eu lembro que vocês me questionaram dizendo, mas a bola vai chegar para ele? O que vocês acharam do time do Grêmio? Chegou e a chegou bola legal. chegou. Chegou legal. Quando você olha a escalação, talvez você tenha essa tendência que a Natália falou, né? O Grêmio ainda busca seu pifador. O cara para pifar. Não tem um Arrascaeta. Mas como organismo, ontem o time funcionou muito bem. Jogadas ali pela esquerda, com o Ferreirinha muito esperto no jogo, fazendo um pandan interessante com o Quingnaldo. Pandan legal, hein? Pandan legal. Boa partida do monte de gente, PP. Enfim, o time foi... Não tem esse cara, não tem esse pifador padrão. Jogo pelas duas laterais. Sim. Bitelo fez o gol dele. Bitelo, uma partidaça do Bitelo. Aqui, claro, numa partida em que o cara faz 3 gols, um cara do tamanho do Soares, que faz 3 gols, ele vai ofuscar todo mundo. Mas se fosse um jogo sem Soares, hipoteticamente, tinha muito candidato a melhor em campo. Bitelo, talvez, o melhor deles. E para aqueles, viu, Rafa e Natália? Aqueles que dizem, calma, foi um jogo contra o São Luís, o Grêmio vai ter dificuldades contra adversários mais qualificados. Se você está dizendo isso, você tem razão. Assim como qualquer outro time no Brasil vai ter dificuldades quando enfrentar em clássicos, em times mais organizados, mais estruturados e com mais poder ofensivo. Agora, o Mas Grêmio não fez o que tinha que fazer, o Grêmio? fez o que tinha que fazer e da forma mais espetacular. Mostrou aos quase 50 mil torcedores que estavam na Arena do Grêmio ontem que podem esperar um Grêmio animicamente diferente do que foi a temporada passada, na Série B. Um time com uma intensidade e com um sistema de jogo, coisa que na Série B patinou muito. A gente já vê o Grêmio, né? É começo, tudo que a gente está falando, a gente tem que ponderar que é começo de temporada, para todos os times, né? É ajuste, são peças que chegaram, continuidade de trabalho, tem uma série de questões. Mas o Grêmio mostra um início de trabalho diferente do que foi a temporada passada. Então, para os 50 mil que estavam lá, quase 50 mil, é olhar um time que em campo tem organização. E, principalmente, a ideia de que alguns jogadores que não fizeram uma boa temporada no ano passado, jogando com intensidade, com troca, com movimentação. E, óbvio, eu acho que o Soares dá esse up, né? A gente está falando do personagem da partida, o protagonista da partida. Ele dá esse ânimo. Você olha para o cara que está do seu lado, é o Soares, você não vai jogar, você não vai correr? E sabe quem pode chegar ainda, né? Sabe, né? Sei. Michael. Aí é barulho, hein?
Aí melhora. Hã? O que é bom, vai ficar melhor ainda. Aquele Michael do... Se a recomposição ficar legal... Diga lá, Rafa, o que você achou, o que você pensa sobre esse Grêmio? Não, se o Ferreirinha... Não, se o Ferreirinha e o Michael vindo, né? Se os dois estiverem azeitados também na fase defensiva, eu acho que o Renato vai trabalhar muito isso. O Grêmio marcar com uma linha de 5 e deixar o Luizito sem essa atribuição na frente, pode dar muito samba. Eu acho que o que foi colocado em relação à comparação que a Natália aí fez do Flamengo, e por isso ela estabeleceu o Pedro como uma perspectiva de temporada superior à do Luizito por conta dos, entre aspas, coadjuvantes, né? Porque não são coadjuvantes, mas aqueles que vão alimentar o jogador do Flamengo de bolas, é uma diferença sim, é uma vantagem que o Pedro tem. E a fase técnica do Pedro também é muito boa. Não recrimino a Natália nem ninguém que queira colocar o Pedro nesse top aí de provável artilheiro, provável destaque na arte de fazer gols da temporada de 2023. E não é um crime o Grêmio não ter hoje esse articulador, esse jogador que cede a bola para o artilheiro. Sempre é bom lembrar que o melhor Grêmio que nós vimos jogar recentemente, que foi com o próprio Renato Gaúcho, campeão da Libertadores, descobriu um articulador durante a Libertadores, que foi o Arthur, construtor em primeira linha, não era homem de chegada ao ataque, no máximo até a intermediária, bola longa, mas era um distribuidor com exímia qualidade da troca de passes, né? E o Luan, que era o atacante que fazia diferença tecnicamente na frente. O Grêmio não tinha um 10 clássico, e o Renato é capaz de montar um time sem esse 10 clássico. Embora tenha sido um atacante, a carreira do Renato como técnico mostra o quanto ele se preocupou a vida inteira, quando ele não tinha material humano suficiente ou de qualidade indiscutível, em montar bons sistemas defensivos. E acho que o Grêmio vai ser competitivo sim em 2023. Estou com o Celso. Alguns jogadores tiveram um bom desempenho ontem e o Soares pode ser perfeitamente uma baita de uma cereja de um bolo bem confeitado. E olha, a predisposição coletiva do Grêmio em pifar o Soares, muita gente preocupada, porque ele fez 3 gols e podia ter feito pelo menos 2 outros. Um que ele dribla o goleiro sem tocar na bola. Né? Com repertório diferente. Um repertório diferente. Com movimentação diferente. Ou seja, a bola chegou nele e chegou muito durante todo o jogo enquanto ele esteve em campo. E quer saber de uma coisa? Em relação a São Luís, no Brasil, pouquíssimos têm moral para falar isso do Grêmio, talvez só o Flamengo. Porque o Botafogo estreou, mas era o Audax, perdeu. O São Paulo estreou, mas era o Ituano, só empatou em casa. O Palmeiras, mas era o São Bento de Sorocaba, só empatou em casa. O Corinthians, mas é o RB Bragantino, perdeu. Então quem é que tem moral para falar do Grêmio? O Santos pelo menos cumpriu. Cumpriu ali. Trouxe o resultado. Mas não jogou bem. Os outros nem o resultado trouxeram. E quer falar do Grêmio, que além de tudo ainda ganhou uma taça? Ora, Natália, por favor. Gostei. Mostra a camisa aí. Mostra a camisa aí. Pra você, ó. O que eu falei? Eu só falei que é início de temporada pro todo, professor. E o meu amigo gremista, primeiro ele disse que era o Grêmio enfrenta o São Luís desde 1903... e ninguém jamais fez um hat-trick no primeiro tempo, etc e tal. Aí eu falei. Aí agora ele já falou, não é o Grêmio, o Inter que nunca fez. Então decide, pô. Ele quer zoar o Inter ou ele quer se exaltar com o Grêmio? Ou as duas coisas juntas? Não é legal, sabia? Oi? Como é que é, Rafa? Esse tipo de comparação não é legal. Confundir o Grêmio com o Inter não é bom, não, hein? Mas olha, se foi o Inter que nunca fez ou se foi o Grêmio que nunca fez... é bom para o Luizito e para esse time do Grêmio de qualquer maneira, não é? Mais uma para o currículo dele. O homem é bom. Já começou sobrando. É isso aí. Temos fãs de esportes na hashtag F360BR? Vamos lá, quero ver o que a galera está dizendo. Olha o Luiz aí. Bom dia, meus caros. Hoje fiz questão de assistir o programa só para ver a cara de felicidade do Abel depois da estreia magnífica do Luizito Soares. E tá sinal que ele viu ontem, então. Aqui, ó. Esse eu tô feliz, ó. Peraí, fica aí que a gente vai tirar uma foto. Acertou na Mega Sena. Será que estou feliz? E é estiloso, né? Com esse óculos fica bom, né? Estou até de azul aqui, ó. Homenagem ao imortal. Foi sem querer, na verdade, mas tudo bem. Campeão da Recopa Gaúcha. Natália. Um beijo também para a torcida colorada, que nesse momento deve estar me xingando. Não, é porque eu sou fã do Luizito Soares. É um grande jogador. Vamos lá, tem mais gente. Alan Novaes, ele é a lenda. Independentemente do adversário, a estreia do Soares foi impressionante. 3 gols em 38 minutos é assombroso em qualquer situação. Tô contigo, Alan, é verdade.
Fernandinho do Cavaco. Hoje ele tá com tudo. Ferreira, Soares e Campas. FSC maior que M... Calma. Ainda não. Calma. Recomenda-se cautela. O Prati já tá aqui agoniado. FSC maior que MSN, é demais. Vai ter, já vai pensando aí quando chegar o Michael, como é que vai ficar, tá? L, não sei. Pode fazer um FSM. Ferreirinha, Soares e Michael. Boa. Leandro Neves, se eu desse um print do grupo do Zap, iam ver exatamente isso. Que o Soares vai ser top, isso é óbvio. Mas ontem tem que se levar em consideração o fator do adversário. Mas vai ser um dos destaques do Brasileirão, abaixo do Pedro Queixado, o Evair dos tempos modernos, que vai dominar de novo o América. Queixado é muito bom também. Disse o Leandro Rubro-Negro. Como é que é, Rafa? Pedro Queixado é muito bom também, né? Ele até brinca com essa questão do queixo e tudo mais, e remete a um grande centroavante do Vasco, do Fluminense, da seleção brasileira, Ademir Menezes, que era chamado de Ademir Queixada, jogador e artilheiro da Copa de 50, que foi uma pena o Brasil não ter ganho. É verdade. Eu lembrei de Marola, ex-goleiro do Santos. Também tinha um queixinho considerável. Sabia. A gente for lembrar dos queixos aqui, a gente vai, Não podia se queixar. E estamos falando agora de Luizito Soares. Daqui a pouco vamos falar de Messi e Cristiano Ronaldo. Você vai assistir amanhã aqui nos canais ESPN esse confronto. A gente volta já para falar dos craques mundiais.